Fala galera, tudo bem? Gente, aula de quinta, né? Vocês não puderam ver aí, então, de uma maneira mais rápida, claro, não ficar 2 horas e meia aí gravando, né? Mas o que a gente viu na aula, essencialmente, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar o conteúdo, vou deixar as questões para vocês testarem e depois vocês me pedem na quinta-feira qualquer coisa sobre as questões, se tiver dúvida em alguma para resolver, ou até mesmo, se precisar, eu gravo algum vídeo com resolução de alguma das questões. Bora lá! A primeira coisa que a gente falou é que a gente está entrando na área da química orgânica, que a gente vai falar nessa aula, né, que seria a aula 4 e na aula 5 também, quando a gente vai colocar as reações e também um pouquinho sobre propriedades dos compostos. E é claro que nessas propriedades a gente vai puxar um pouquinho também da parte da química inorgânica, da fisicoquímica, da analítica, por exemplo, falando lá em hidrólise salina e equilíbrio de hidrólise. Mas vem pra cá. Quando a gente começa falando de orgânica, é comum pensar e lembrar, né, que a gente tem os tipos de carbonos. Os carbonos primário, secundário, terciário e quaternário. Olha só, se você ler aqui no slide, eu até deixei, né, a classificação dos carbonos e já correspondência com cor. O que eu queria lembrar de vocês aqui é que essa classificação de carbono, no Enem, você não vai esperar uma questão que diz, tipo DESC, determine quantos carbonos primários, quantos carbonos secundários, quantos carbonos terciários. Não é impossível, mas é improvável. É mais comum nós utilizarmos isso para classificar um álcool, por exemplo. Ah, um álcool primário, um álcool secundário. Aí sim, a gente utiliza a classificação aqui lá dos carbonos. Lembrando, né? Carbono primário é aquele que faz ligação com um único carbono, carbono secundário com 2, carbono terciário com 3, carbono quaternário está ligado a 4 carbonos. Uma coisa que a gente pode tirar é que todo carbono quaternário, obrigatoriamente aqui, ó, tá? Todo carbono quaternário, ele tem que ser sp3. Porque se ele é um carbono quaternário, obrigatoriamente ele está ligado a 4 outros carbonos, através de 4 ligações do tipo sigma. Então, todo carbono quaternário é sp3, os demais podem ser aí qualquer uma das classificações. Lembrando que para essas 3 classificações aqui, ó, independe, ou independente, né, do tipo de ligação. Quer dizer, o cara pode ser primário e fazer uma ligação simples. Ele pode ser primário e fazer uma ligação dupla. Pode ser primário e fazer uma ligação tripla. O tipo de ligação não muda a classificação. Então, se nós pegarmos uma molécula assim, ó, o que eu tenho de carbonos aqui? Vamos até melhorar isso aqui, vou colocar mais um aqui. O que a gente tem de carbonos aqui? Esse carbono está ligado a 1, ele é primário. Esse está ligado a 1, primário. Esse está ligado a 3, ele é terciário. Esse, cuidado, olha, é primário, secundário. Esse cara aqui, primário, oxigênio, então, primário. E esse aqui no final é primário. Repara que se ele está ligado a nenhum carbono, como o caso do último aqui, ele também é um carbono do tipo primário. Então, primeira classificação aí, primário, secundário, terciário e quaternário. Uma outra classificação bastante importante, você até vai encontrar isso no próximo slide, se você passar o slide aí, ó, como é que eu explico a tetravalência do carbono? Poxa, quando eu penso na distribuição eletrônica do carbono, o carbono é 1s2, 2s2, 2p6. E aí como é que eu vou chegar nisso e passar para um carbono que faça 4 ligações? Tá? 1s2, 2s2, 2p2, desculpa, tá? Com 6 ao total. Para fazer as 4 ligações, eu preciso ter 4 elétrons desemparelhados. Então vai ter aquela teoria da hibridação ou da hibridização, onde nós vamos ter os híbridos sp3, que é aquele carbono que faz 4 ligações simples, sp2, ele faz uma dupla, ou sp, aquele que faz 2 duplas ou uma tripla. Então, essas são as possibilidades de carbono que a gente tem. Quando nós pensamos nesses carbonos, quando nós pensamos nessa situação, vale pensar o seguinte. Aqui, ó, nós podemos classificar as nossas ligações. Olha só, essas ligações aqui são todas ligações do tipo sigma. Então, a nossa ligação aí, que ocorre da forma simples, ou a primeira ligação que se forma, é uma ligação sigma. Ela se dá por sobreposição de orbital. Imagina que isso aqui, ó, os orbitais se entrelaçam, se sobrepõem. Depois vai vir a ligação dupla, a ligação π. Ela ocorre aqui ó, com o orbital p a longa distância. Ela é uma interação mais fraca. A gente consegue dizer aqui ó, que no carbono sp2 nós temos ó, 1, 2, 3 ligações sigmas e uma ligação π. Aquele P que foi reservado é o que você descontou aqui. Repara, 1, 2, 3 nuvens, sp2. 2 nuvens, sp. Aqui eu tenho ó, π, sigma, e no outro, sigma, π, sigma,
pi. O único que tem ordem correta é esse aqui. O outro, se você escrever sigma em cima ou pi em cima, tanto faz. Quando a gente pensa nessa classificação, é legal lembrar da geometria, porque aqui você tem uma dica bem útil, que até foi questão do Enem que vai aparecer logo. Vale lembrar aqui, ó, carbono sp é um carbono linear, chamado de insaturado. Já o carbono sp2, ele é um carbono trigonal plano. Também insaturado. E o carbono sp3 é um carbono tetraédrico e ele é carbono chamado de saturado. Então aqui, ó, tetraédrico, saturado. Lembrando, né? Se ele é tetraédrico, quer dizer que ele é tridimensional. Então, esses carbonos aqui vão gerar estruturas tridimensionais, que a gente vai ter lá depois as isomerias, por exemplo. O sp2 é plano e o sp é plano. Ali no slide, galera, eu até deixei para vocês uma passagenzinha, ó, mostrando como é que ocorre a hibridização, ou a hibridação, e depois eu mostrei cada um desses carbonos. Se vocês olharem para o slide que está aparecendo agora, tem as 4 ligações sigmas, o ângulo, o formato ali tetraédrico, depois tem o carbono insaturado por uma dupla, que é o carbono sp2, tá ali, ó, também o desenho dele, os orbitais se sobrepondo em azul e em rosa a interação a longa distância dos orbitais π, e por fim, né, o insaturado com duas duplas ou uma tripla, que é o orbital, perdão, que é o carbono sp, onde a gente tem as ligações π e as ligações sigmas e a geometria linear. E aí eu coloquei uma questãozinha extra, que é essa questão do Enem, que fala sobre molécula plana ou não. Essa questão é bacana, ela não está na lista de vocês, essa eu quero fazer com vocês. Olha só. A forma das moléculas como representadas no papel nem sempre é planar. Em um determinado fármaco, a molécula contendo um grupo não planar é biologicamente ativa. Moléculas contendo substituintes planares são inativas. O grupo responsável pela bioatividade desse fármaco é... Vou pausar aqui um pouquinho. Olha, estou gravando em casa, então, os que já conhecem, né, os cachorros vão começar a latir, não tem jeito. A gente vai fazer o seguinte, para a gente ganhar tempo, até de vídeo e tal, eu vou pausar, troco, coloco as moléculas aqui e a gente já comenta sobre elas. Um segundinho aí, dá uma olhada. Essas são as nossas 5 moléculas, né? Ou os nossos 5 substituintes, melhor dizendo. E ele quer que você diga qual deles é responsável pela bioatividade do fármaco. Lembrando que é bioativo aquele que não é plano. Bom, eu olho para essas moléculas, eu começo pensando o seguinte, ou para esses grupos. Vou trocar esse benzeno aqui, ó, deixar mostrando as ligações. E aí a primeira coisa que eu faço para julgar se a molécula é plana ou não, é dar uma olhada na hibridização do carbono. Porque eu lembro que conforme a geometria, ele é ou não plano. Então olha só, esse carbono aqui, ó, ele é sp2. Quer dizer que essa molécula aqui é trigonal plana. O eixo principal dela está no mesmo plano. Aqui todos os carbonos são insaturados. Significa que são todos os carbonos sp2. A molécula é plana. Aqui, eu esqueci de colocar, vamos colocar aqui, ó, as duas insaturações. Então, de novo, carbonos sp2, molécula de geometria plana. Tiofeno, carbonos, de novo, ó, sp2, molécula plana. E quando eu olho aqui para o meu substituinte baseado no ciclohexano, os carbonos fazem ligação simples, então é uma geometria sp3. Quer dizer, o único composto aqui que não é plano é esse. Aliás, quando a gente pensa só no ciclohexano aqui, ó, tá? Ele pode até se mostrar de duas formas distintas. Olha só, ele existe na forma de barco, com formação aí, ou então na conformação de cadeira. Então, aqui eu percebo o quê? É como se ele estivesse num único plano, assim. Ah, não, na verdade ele está assim, ó. Ou, faltou mão aqui, isso aqui. Então ele está no plano, para cima do plano e para baixo do plano. Quer dizer, carbonos sp3, molécula não é planar. Um adendo importante aí é lembrar o seguinte. Alguns compostos orgânicos são chamados de aromáticos. E quando nós falamos de composto aromático, muitas vezes nós lembramos somente do benzeno. Ah, o benzeno é aromático. Mas espera aí. Realmente, o benzeno é uma molécula aromática, olha só.
né? Ela tem a ressonância, fica alternando, tem só nas canônicas. Mas o que significa aromaticidade? Lembra que não tem cheiro, está associada à ressonância, à estabilidade. Existem compostos que não têm o núcleo benzênico e que são aromáticos. Dentre eles, um que está aí na questão, e por isso que eu quis mostrar, que é o tiofeno. Olha só, o tiofeno é esse composto aqui, ó. Ele, também temos o furano, que é outro composto que, quando eu olho para esses caras, eu não vou pensar que eles são aromáticos, afinal eles não são similares, né? Semelhantes aqui, eita, semelhantes, ao benzeno. Mas eles são aromáticos, porque na realidade existe uma regra chamada regra de Hinkel para definir a aromaticidade. E para que um composto orgânico seja dito aromático, ele precisa ser planar. Então, a primeira coisa aí é que ele tem que ser plano. E ele tem que ter 4N mais 2 elétrons do tipo π. Um sistema π nas conjugações, lá nas ligações do tipo π. Então, quando a gente olha aqui para o benzeno, olha o caso mais simples do benzeno aqui. Eu tenho 1, 2, 3 ligações duplas, ligações do tipo π. Cada ligação química é formada por 2 elétrons. Então, quer dizer que esse cara aqui, ó, tem 6 elétrons do tipo π. Existe algum N inteiro que vezes 4 mais 2 dê 6? Tem. Olha só. 4 vezes 1 mais 2 é igual a 6. E o benzeno é uma molécula aromática. Quando eu venho para cá, eu vou pensar o seguinte, ó. 1, 2. Ah, mas só tem 4 elétrons do tipo π. Detalhe, o tiofeno, assim como o furano, possui, né, um heteroátomo aqui, ó. E esses heteroátomos, eles podem fornecer elétrons que vão entrar na conjugação, na ressonância mesmo. Então eu tenho, na verdade, aqui, ó, 2, 4, 6 elétrons π. Aqui também, ó, 2, 4, 6. 6 elétrons do tipo π. E esses dois compostos, embora não sejam o benzeno, são aromáticos. Grave esses dois que são bem interessantes, bem importantes aí. A gente ainda poderia comparar isso, só para mostrar um exemplo que não funciona. Olha só. Com essa molécula aqui que está presente na questão. 2, 4. 4 elétrons do tipo π. Existe algum número inteiro que vezes 4 mais 2 dá 4? Não tem. Então isso aqui, ó, é não aromático. Então, só quis mostrar para vocês aí essa ideia de expandir um pouquinho o conceito relacionado à aromaticidade dentro da química orgânica. Bom, galera, classificação inicial feita, agora a gente precisa pensar nos grupos funcionais. A gente vai fazer um pouquinho diferente. Tá? Eu vou ampliar um pouquinho o slide aqui e eu vou apontando, né, falando na ordem aí os grupos funcionais que vocês têm para relembrar, para reconhecer as funções. Vamos lá, vou pausar aqui e aumentar isso aí. Beleza, agora apareceu aí grandinho. Olha só, vou mostrar para vocês então os grupos funcionais que estão presentes aqui. Vamos lembrar, gente, na ordem que está aparecendo aí, ó, primeira função que vocês têm, carbono ligado ao OH, nós temos um álcool. Do lado, vocês têm um núcleo aromático com OH, um fenol. Aí depois vocês têm um carbono que faz dupla ligação com OH, é um enol. Cuidado que esse carbono ele é sp2, mas ele não é aromático. Aí depois vocês têm ROR, que é um éter, né, um heteroátomo. Embaixo ali, lá na esquerda, embaixo do álcool, tem a função aldeído. Aliás, no Enem é muito comum que o aldeído apareça dessa maneira aqui, ó. Assim, sem o H, ou numa estrutura de traço, né, que apareça isso aqui apenas, ó. Termina assim. Omitindo o H ligado ao carbono lá do grupo formila. Ao lado do aldeído a gente tem uma cetona, R, carbonila entre dois radicais. Depois um ácido carboxílico, RCOOH. Ao lado do ácido carboxílico um éster. Pô, grifa o ácido carboxílico e o éster, são funções que caem muito na prova do Enem. Aí depois a gente tem as aminas, RNH2, e as amidas, RN, RCOONH2. Ali embaixo, RCOOX. Lembrando que em química orgânica, X é um haleto, um halogênio. Então pode ser um cloro, pode ser um bromo, pode ser um iodo. Tá? E aí nós temos um haleto de acila. Grava bem, acila quando a gente tem a carbonila. Tranquilo? Aí do lado vocês têm um RCOONA, um metal, é um sal de ácido carboxílico. Estrutura presente no sabão, a gente ainda vai falar nas reações na próxima aula. E do ladinho ali vocês têm o anidrito, tá? Então,
Olha só, R1, C-O-O, O, C-O-O, R2. Os anidridos são produtos de desidratação de ácidos carboxílicos. Então, reconhecimento das funções principais neste slide. Eu vou trocar o slide aqui e mostrar para você agora as outras funções não tão comuns, mas que eu acho importante você revisar para a provinha do Enem. Olha só. Agora apareceram outras funções e essas funções elas são menos comuns. Então, aquele RCN são os cianetos ou as nitrilas. Depois a gente tem o RNC, que são os isocianetos ou isonitrilas. Temos o RNO2, que são os nitrocompostos. RSH, que são os tióis. SO3H é um ácido sulfônico. RX, um aleto de alquila agora. Olha a diferença. Antes era aleto de acila, tinha carbonila. Agora é de alquila, é só tipo CH3Cl, cloro, metano. Isso é chamado de aleto de alquila. Ali embaixo, bem na esquerda, você tem um reagente legal. Aquele reagente, tá, é um reagente de Grignard. Nós temos um organometálico. O reagente de Grignard, esse principalmente, tá, ele é utilizado para aumentar uma cadeia carbônica. Então, se eu reagir um reagente de Grignard com uma cetona, eu adiciono aquele R lá no carbono da carbonila da cetona, e aí eu passo a ter uma cadeia maior, e aquela minha função cetona se transforma num álcool, aí terciário. Lembra que a cetona era isso aqui, ó? E vai virar o quê? Aquele meu R novo vai entrar aqui, ó. Isso aqui vai virar um álcool terciário. Já, se eu adicionar um aldeído no reagente de Grignard, eu obtenho um álcool secundário. Então, usamos o reagente de Grignard para transformar aldeídos e cetonas em álcoois, ampliando a sua cadeia carbônica. Ao lado vocês têm um organozinco, chamado composto de Franklin, tá? Que eu também coloquei para vocês como um extra. E depois, no finalzinho, a última molécula, a última função que a gente tem é, na realidade, um sal de ácido sulfônico. Então, uma outra função, que é a função presente nos detergentes, que a gente vai falar também na aula da próxima quinta-feira, aí na nossa aula 5. Beleza? Funções, então, revisadas aí, a gente trabalhou elas para tentar relembrar, e agora a gente volta aí para o conteúdo normal usando essas funções. Bom, povo, depois de reconhecer a função, a ideia é vocês trabalharem com algumas questões. Então, do exercício, aqui ó, 23 do Enem, até o exercício 25, eu gostaria que vocês tentassem fazer, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre isomeria, beleza? Vamos abordar aí as isomerias. Então, para a gente falar das isomerias, olha só foi ajustar o foco ali, que tinha foco automático, tinha trocado o foco para o quadro. Então, nós temos dois tipos de isomeria plana e isomeria espacial. Só pegar aqui, ó. E aí, quando a gente fala dessas isomerias, a isomeria plana está aparecendo aí para vocês. Olha só, ela pode ser isomeria de função, isomeria de cadeia, de posição, compensação ou metameria, ou ainda isomeria dinâmica ou tautomeria. Vou te falar que isomeria plana é pouco comum na prova do Enem, mas já caiu. A gente já teve questão aí. Primeiro, para ter isomeria, lembra que você precisa ter a mesma fórmula molecular. Então, um caso de isomeria legal para a gente relembrar só o que é isomeria, é pensar assim, ó. Se eu tenho esse composto aqui, ó, ou se eu tenho este composto aqui, quando eu olho para a minha fórmula molecular, o que está acontecendo com ela? E de novo trocou o foco. Vamos aí, agora sim. Então, pegando essa ideia aqui do nosso composto, qual que é a fórmula molecular que a gente tem nele? Olha só. Nossa fórmula molecular aqui, ela é o quê? 1,2C2H6O. Então, com essa fórmula molecular, nós temos aqui uma possibilidade de formar dois compostos diferentes. E aí eles são chamados de isômeros. Então, lembra que isômero é composto com a mesma fórmula molecular e arranjo distinto. Bom, isomeria plana, a gente nem aborda muito, a gente não abordou, mas o nosso foco está na isomeria espacial, onde a gente vai falar sobre a isomeria aí, baseada na isomeria geométrica e na isomeria ótica. Pensando em isomeria geométrica, nós vamos precisar de uma situação importante. Isômero geométrico é quando tem restrição de movimento. Então, lembra daquela ligação sigma, que era a sobreposição de orbital? Ela tem rotação livre, ó. Então, ela não vai apresentar isomeria geométrica.
Agora, quando eu tenho uma restrição de rotação, aí eu tenho uma isomeria geométrica. Por exemplo, se eu formar a minha ligação assim, eu não consigo rotacionar meus polegares, um deles para baixo, por exemplo, sem soltar aqui a ligação. Então, eu quebro a ligação e faço a isomerização, ou inverto. Nesse momento, eu tenho isomeria do tipo geométrica, isomeria cis-trans. Como é que vai funcionar essa isomeria? Nós vamos ter, então, uma restrição de rotação, olha só, vamos colocar aqui, ó. Nós vamos pegar uma molécula com restrição de rotação, por exemplo, C+C, e nós precisamos ter nesses carbonos ligantes diferentes em cada carbono, olha só, R1, R2, R3, R4. É obrigatório que R1 seja diferente de R2 e que R3 seja diferente de R4. Se isso aqui não for satisfeito, se eu não tiver a restrição de rotação e essa diferença aqui, não existe isomeria do tipo cis-trans, ou seja, isomeria geométrica. A forma de isomeria geométrica que a gente conhece é então analisando esses grupos, esses R's. Quando os R's que têm maior prioridade estão para o mesmo lado, nós temos o que é chamado de isômero cis. Quando nós temos os R's de maior prioridade em lados opostos, nós temos o isômero trans. Por exemplo, olha para esses compostos aqui, ó. Olha só. C+C, Cl, hidrogênio, Cl, hidrogênio. O dicloro, etano, ou C+C, hidrogênio, cloro, cloro, hidrogênio. Nós temos aí 2 dicloros eteno, o 1,2 dicloreteno, só que eu representei ora para cima da ligação cloro, ora para baixo. Então, o que muda nessa minha molécula? O simples fato de eu mudar a posição do cloro muda as características dela, como temperatura de fusão, temperatura de ebulição, em algumas moléculas pode mudar até mesmo a solubilidade. Nesse composto aqui, nós vamos perceber o seguinte, traça na linha da dupla, aqui o plano. Quem é que tem maior prioridade? Quem tem maior número atômico? Cloro ou hidrogênio? Cloro. Cloro ou hidrogênio? Cloro. Então, como os dois grupos estão para cima do plano, eu tenho o isômero aqui, ó, do tipo cis, porque eles estão os dois para o mesmo lado, seja para cima ou para baixo. Nessa molécula aqui, repara que um cloro está em cima, um cloro está embaixo. Então, eles estão em lados opostos. Aí eu tenho o que é chamado de isômero do tipo trans. Então, isomeria cis-trans. Uma outra coisa importante, vocês poderão encontrar essas isomerias com outro nome, como isomeria E e Z. O que acontece? Quando eu penso na isomeria E e Z, olha essa molécula aqui, ó. E essa outra. Reparem que agora os ligantes eles são diferentes, ó. Cloro, hidrogênio, hidrogênio metila. Não é que nem aqui que eram 2 cloros e 2 hidrogênios de cada lado. Então, aqui eu uso cis e trans. Quando eu venho para cá, quando os ligantes são diferentes, o mais correto é usar E e Z. Mas a lógica é a mesma, olha só. Entre o cloro e o hidrogênio, o cloro tem prioridade. Entre o hidrogênio e a metila tem prioridade. Grupos opostos seria o nosso isômero trans, que a gente vai chamar aqui, ó, de isômero E. Já no caso de baixo, ó, cloro e metila. Os dois para o mesmo lado da molécula aí da dupla. Os dois estão para baixo do plano da dupla. Então aqui seria o nosso isômero cis ou Z. Você pode encontrar cis ou Z de qualquer maneira aí nas provas, tá? No ensino médio, nos vestibulares, acaba sendo tratado como sinônimo. Então, cis e Z, trans ou E acabam sendo tratados aí como isômeros. Ou, perdão, como sinônimos, desculpa. E são as formas dos nossos isômeros. Isso é o que você tem de isomeria geométrica. E o Enem cobra isso, o Enem gosta de isomeria, tá? Já trouxe questão de tomate, falando sobre isomeria geométrica. Trouxe uma questãozinha que vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá aí pra vocês fazerem. Deixei aqui toda a teoria, tá, gente, pra vocês, os exemplos. Ó, usei o E. E aí trouxe aqui, ó, uma questãozinha do Enem lá de 2017, que é a nossa questão 26 da nossa lista. Então, tenta fazer ela. De novo, qualquer dúvida me pergunta. Lembrando que aqui você vai ter um tiol. Então, lembra da função orgânica tiol também que a gente falou, para lembrar o que é, tá? Senão você vai ficar aí com problema. Aí, depois a gente pensa, então, agora na isomeria ótica. Quando a gente vai pensar em isomeria ótica, lembra que é o desvio da luz polarizada.
Se você não lembra sobre isomeria ótica, não lembra como é que funciona, seguinte, deixei aqui o esqueminha da luz polarizada, passando a luz aí, ó, pelo nosso sistema, então repara que está passando a luzinha ali, talvez na miniatura você não consiga ver, mas você tem um slide. Aí no próximo slide eu coloquei como funciona o polarímetro. E naquela figura, aqui assim, ó, do polarímetro, é um hiperlink. Isso vai te jogar para um site onde você vai poder brincar com o polarímetro trocando amostras, para que você visualize como é que funciona então essa medição do ângulo de rotação específico da luz. Curiosidade para quem quiser ir um pouquinho além. Agora, quando eu pego essa ideia do polarímetro, eu tenho então dois tipos de isômeros óticos, o destrógeno e o levógeno. O destrógeno desvia a luz para a direita. A ele nós associamos um sinal de positivo para o ângulo de desvio. O levógeno desvia a luz para a esquerda. Para ele nós associamos um ângulo de desvio negativo. Então, destrógeno e levógeno são isômeros ativos. Se eu tenho um destrógeno e um levógeno de uma molécula, o destrógeno desvia 10 graus para a direita, o levógeno 10 graus para a esquerda, eu posso dizer que os dois formam um par de enantiômeros, ou que são espécies enantiomórficas. Esses termos é legal que você conheça, então eu coloquei aqui ó, um resuminho dos termos. Destrógeno, levógeno, enantiomorfo. O racêmico, que é aquela mistura que tem metade das suas moléculas estrógenas e metade levógenas, e aí não desvia a luz, um isômero inativo. E depois o diástero isômero, que é uma molécula que tem dois centros quirais que vão desviar a luz. Aliás, lembra que para que ocorra a isomeria ótica é necessário uma coisa chamada de carbono quiral. Então vem aqui para relembrar esse carboninho quiral comigo. Olha só, como é que eu relembro aí o que é o carbono quiral? Né? Para começar, o carbono quiral ele tem que ser aquele carbono que ele obrigatoriamente ele vai ser um carbono sp3. Então, olha só, carbono quiral aqui, ó, ele tem que ser sp3. Outra coisa importante desse carbono, vamos ajeitar aqui de novo. Esse carbono, ele também precisa, obrigatoriamente aí, ser um carbono que os 4 grupos ligados a ele, então os 4 ligantes que você encontra ligados a ele aí, são ligantes que obrigatoriamente são distintos entre si. Então assim, ó, R1, R2, R3, R4. Cuidado que é todo o grupo, tá pessoal? Não é somente o primeiro elemento. Quando a gente analisa um carbono quiral, por exemplo assim, ó, vamos trocar aqui, vamos colocar um aminoácido mesmo para vocês visualizarem um exemplo. Olha para esse exemplo aqui, ó. CH3, C, H, NH2, C dupla O, OH. Quando eu analiso essa molécula, o que acaba acontecendo? Repara que eu tenho ligantes distintos, olha. Metila, amino, hidrogênio, carboxila. Então, esse carbono é um carbono quiral, é um carbono que vai interagir com a luz, também chamado de carbono assimétrico. Então, eu preciso ter esse carbono para que ocorra a isomeria ótica, para que eu tenha os isômeros destrógenos e levógenos. A isomeria ótica, ela vai ter uma coisa chamada de número de isômeros ativos. Pouco provável para o Enem, mas não custa relembrar. Eu tenho um carbono quiral. Então, o número de isômeros ativos, aqui, ó, é 2 elevado a n, ou seja, 2 na 1, são 2 isômeros ativos. Já os inativos é 2 na n menos 1, ou seja, 2 na 1 menos 1, que é 0, dá 1 isômero inativo. Nesse caso, nós temos o ativo destrógeno e o levógeno, e nós temos o inativo, que é o racêmico. Tranquilo? Lembra da isomeria ótica aí, pensando no carbono quiral. Tá? Então, aí vocês têm depois aqui alguns exemplos, olha só, de cálculo de isômero ótico, tá? Mostrando aí a quantidade. A importância da isomeria ótica, aquele pano de fundo da questão que vai te cobrar na farmacologia, ou então o exemplo do aspartame, ó. O LR aspartame, ele é doce, o SS, ele é amargo. Então a indústria tem que cuidar com qual deles está trabalhando. Coloquei um exemplo a mais aqui da talidomida, depois a questão que a gente tem a nossa 27 da lista, e aí a nossa 28 da lista eu gostaria de fazer com vocês. Tá? Essa questão diz o seguinte: o ácido ricinoleico é um ácido gráfico funcionalizado, cuja nomenclatura oficial é ácido
menos 12-hidroxioctadec cis-9-enóico. Ele é obtido a partir da hidrólise ácida do óleo de mamona e as aplicações do ácido ricinoleico na indústria são inúmeras, podendo ser empregado desde a fabricação de cosméticos até a síntese de alguns polímeros. Para uma amostra de solução desse ácido, o uso de um polarímetro permite determinar o ângulo de quê? De refração, de reflexão, de difração, de giro levógiro ou de giro destrógiro. Bom, os três primeiros não fazem sentido, né? Lembra que a isomeria ótica é um giro que a luz vai ter. Agora, essa questão aqui do Enem, ela tentou te induzir ao erro, porque trouxe um D lá na frente. E aí você já vai direto a destrógeno. Repara que aquele D está maiúsculo. Se fosse para se referir a um isômero óptico destrógeno, o D seria minúsculo. Aquele menos é quem vai te dizer o ângulo. E negativo, lembra? É levógiro. Então a resposta da questão 28 é giro levógiro e não giro destrógeno. Tranquilo? Um outro exemplo aí que é bastante importante de ficar atento. Então lembra, letra minúscula, ó. D-alanina. L-alanina. Opa, agora eu sei, ó. A D-alanina é destrógira, a L-alanina é levógira. Eu poderia colocar assim, ó. Mais alanina, menos alanina. Mas eu não posso colocar um D maiúsculo e querer que se refira ao destrógeno. Beleza? Outra situação importante aí, então, a isomeria ótica. Aí depois tem a questão 29, que é uma questão bem legal para vocês julgarem nomenclatura, toda a parte inicial do carbono, e a gente chega na parte das reações, que eu vou começar com vocês na quinta-feira dessa semana. Galera, bem rápido, obviamente, né? Mas foi isso que a gente abordou na quinta-feira, claro, que fazendo as questões, discutindo um pouquinho. Qualquer dúvida, qualquer coisa, me procura na quinta, a gente conversa, me manda mensagem, eu converso com vocês, nós organizamos aí aquilo que vocês perderam. Para quem vem essa semana, uma maravilha, a gente se encontra aí na quinta. Para quem não vem, estímulo melhoras, espero encontrar vocês aí na próxima semana. Galera, grande abraço para todo mundo aí e até mais.